Então, continuando na parte 2, a parte do preâmbulo, né, na preparação para ritual, se eu não me engano, o horário da Lua, a gente fez a operação no dia 2 de fevereiro de 2026, e na hora da Lua, obviamente, a Lua crescente, e o horário da operação, se eu não me engano, era por volta das 8h30 da noite, que seria a hora da Lua. Tá? Então é por volta de uma meia hora antes, né, nós começamos a nos preparar para o ritual. Então, eu sempre gosto de recitar alguns salmos, e aí a gente tomou um enteógeno também. Porque eu, só para deixar aqui uma observação, naturalmente já possuo o dom de ver espíritos. Não é uma coisa que eu tenho controle, assim, eu quero ver um espírito agora, eu vou ver. Mas, às vezes eu estou sentado, trabalho numa universidade e tem um prédio lá que é bem antigo, às vezes eu estou sentado lá e aí eu vejo um espírito passando, assim. E hoje já tive contatos mais diretos, assim, com espíritos também que eu chamei e eu vi. E também ouvi coisas e senti, né, as energias do lugar. Então eu já tive uma mediunidade aberta. Então o enteógeno para uma pessoa que não tem nenhum tipo de mediunidade, clarividência, ou seja, dons para interações espirituais, ele dá para a pessoa ele leva a pessoa para um nível X. Se você já tem, pelo que eu experimentei, ele leva você para um nível X ao cubo, tá? Então, assim, eu experimentei uma expansão de consciência que eu completamente alienígena para mim, tá? Mas só para deixar isso claro, que nesse sentido a experiência que o Henrique tem, e talvez uns outros Scries, não vai ser igual à minha por causa desse detalhe, que é bastante importante. É, Também vale a pena citar que, como é a minha primeira vez, foi a minha primeira vez numa operação formal e utilizando enteógenos, eu não vou estar dominando as coisas como uma pessoa que já faz isso há mais tempo, como o Henrique, ou como os outros Scries que trabalham com ele, tá? Então, eu cheguei lá, eu mandei fazer a minha veste no Brasil, feita de linho puro, porque é mais fácil de você arranjar costureira e coisa do tipo. Aqui onde eu moro, não conheço ninguém que faça isso e isso ia sair mais caro. Enfim, mandei fazer no Brasil, então eu te precisava consagrar ainda. E o meu lamen de Gabriel eu fiz no dia e na hora da lua, com a lua crescente, lua no signo de touro em exaltação, e consagrei também, mas a correntinha de prata eu não tinha. O Henrique recomendou comprar uma corrente de prata. Eu comprei uma corrente de prata no Brasil, então eu precisava consagrar os dois. Então, após o Henrique ir lá, ele organizar o quarto, colocar as ferramentas nos lugares lá para a operação, ele me convidou a entrar no quarto, né, instruindo-me, pedir antes de entrar no quarto, pedir permissão de Deus, entra com reverência e blá blá blá. Então, cara, tipo assim, eu entrei no quarto, o efeito do enteógeno já estava em andamento, tá? Então, a minha visão e os meus sentidos eles estavam de um jeito assim muito acentuados. Tá? Então, eu estou olhando aqui pro lado porque eu estou com uma colinha que eu escrevi assim para eu não esquecer de falar nada. Mas eu estou complementando também. Então, ao cruzar a porta, eu já senti imediatamente uma presença assim poderosíssima, assim, tá? E aí, cara, o quarto sumiu e eu vi um pedaço do cosmos, assim, como se eu estivesse no meio do espaço sideral. E isso de olho aberto, tá? E aí eu vi se aproximar, assim, uma figura que parecia sei lá, não sei se vocês conhecem a Eternidade da Marvel, que um ser humanoide, mas na verdade é como se fosse um pedaço do espaço sideral em forma humana. E esse ser se aproximava assim de mim e, cara, era muito antigo, como se fosse uma coisa muito antiga, primitiva de certa forma assim, tipo assim, você conseguia abstrair que estava lá há muito tempo, entendeu? E eu, essa, e ele se aproximou assim e tal, e aí, cara, já comecei meio que como querer assim torcer de lá pro lado, mas aí eu fui pro meio do círculo, o Henrique já tinha traçado o círculo com o giz no chão, entrei pro meio do círculo, e aí peguei a veste para dar a bênção, para fazer o exorcismo. Aí eu fiz aquele exorcismo do fogo lá das clavículas, que a gente geralmente pega e troca fogo por nomes qualquer. E aí eu falei, eu te exorcizo, ó criatura, veste, por aquele que criou o tempo.
para que todo tipo de fantasma se retire de você e não haja possibilidade de causar dano ou enganar de alguma forma, blá 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 blá. E aí já sentindo uma presença assim. Na hora de dar a benção, o que que acontece? Que também é das clavículas, eu geralmente tenho uma postura de autoridade que eu coloco para fazer igual. Mas na hora que eu fui fazer isso, esse ser que estava lá, ele já, que eu não sei se precisar no momento se era Deus ou se era o arcanjo que já estava lá, porque o Henrique já tinha comentado que quando você vai fazer esse tipo de operação, quando você entra no quarto, o espírito já está lá, tá? Mas de certa forma também não interessa porque ficou bem claro para mim que não existe uma separação tão nítida entre anjo e Deus. É como se ele fosse uma emanação do próprio Deus, entre o arcanjo e o próprio Deus, entendeu? Enfim, nisso eu senti como se eu fosse tomado assim pelo espírito, assim, de certa forma, não, não chega a ser possessão, mas ao mesmo tempo eu também não consigo descrever de uma forma maneira, mas é como se ele tivesse tipo assim, ó, peraí, deixa eu tomar controle aqui do seu corpo e te mostrar. E aí ele colocava, ele pegava a veste, deitava no chão assim, e aí, cara, ele tava como se estivesse no meio do universo, assim. Botava a mão por cima, deitava no chão, assim. E aí ele concentrava. Parecia que as estrelas vinham e elas se concentravam no negócio. E aí ele botava assim e falava tudo sussurrando. Todas as regras sussurrando, mas colocando muito amor. Dava para sentir que tinha um amor muito grande. É como se ele me mostrasse: ó, quando você for dar a bênção, você precisa concentrar a energia cósmica, mas ó, também colocar amor no que você está fazendo, tá? Tá, então é isso. Para mim, depois de um tempo refletindo sobre isso, me pareceu muito claro que era o arcanjo, tá? Gabriel. Tá, ele tinha uma presença que era um aspecto bem feminino, mas ao mesmo tempo não era como se fosse uma mulher. Não, é difícil de colocar em palavras. Eu acho que quem já teve a experiência sabe o que eu estou falando. É feminino, mas ao mesmo tempo não é uma mulher. Tá? Não é isso. Talvez a sensação seja como se você estivesse na presença de uma mulher, mas não é uma mulher. Tipo assim, do sentido. Entendeu? Em aparência, era como se eu fosse um fragmento do espaço sideral tentasse assumir uma forma humanoide, tá? Um fragmento bem grande do espaço sideral. Se você pegasse as imagens do telescópio Hubble, assim, tipo assim, um pedaço gigante do negócio observável, assim, que o sistema solar seria um pixel nessa imagem, tipo, seria o tamanho do arcanjo, tá? É muito grande. É, tá, então só essa experiência eu já coloco que já teria valido a pena eu sair do exterior e ir em Curitiba, tá? Para mim, só até esse ponto já teria valido a pena já tudo que eu fui. Eu não nem começou a operação ainda, tá? A presença, eu já vi algumas pessoas no YouTube falar que, um desses caras aí que trabalham com magia angelical na internet, que fala, que puxam para si uma certa autoridade, falando assim, você tem que meditar bastante que a presença do arcanjo é muito sutil. Absolutamente, diametralmente oposto. Para mim não tem absolutamente nada de sutil. A presença do arcanjo, para mim, enquanto já, de certa forma, com uma certa medida sobre efeito, era extremamente intensa e quase, tipo, ela era quase a sua consciência é quase absorvida, assim, como se a sua consciência se dissolvesse dentro da essência do arcanjo. E olha que como a minha percepção é que tipo assim, o arcanjo ele não vem ali no quarto. O que ele faz, ele abre uma janelinha e aí você consegue enxergar onde ele está e o que você está sentindo ali é um pedacinho assim, é uma fagulha do que está vindo dele, porque cara, se ele aparecesse todo ali, eu acho que você morria. Você ia morrer, cara. Não tinha como não, entendeu? Então, assim, a presença é extremamente poderosa, intensa. Isso é o que você pode esperar desse tipo de interação. Pelo menos foi a que eu senti com o Gabriel, tá? Então, eu acabei de consagrações, eu saí do quarto. E aí o Henrique me pediu para que eu andasse pela casa dele e dizer para ele se eu percebia alguma coisa, se tinha algum espírito pela casa, e blá 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 blá. Então, assim, eu já estava com uma visão e estava num estado assim muito
de consciência de espiritual muito aberta, assim. Então, quando eu saí, ele tinha tipo um corredor assim que saía do quarto dele e ia para direção da cozinha, tinha uma luzinha fractal assim que ela ficava fazendo como se fosse um foguinho colorido assim, verde, rosa e violeta, ele ficava fazendo um foguinho assim, ó, desse tamanho assim, num ponto flutuando assim. Eu via e aí eu falava, tô vendo isso aqui. Aí o Henrique não estava vendo, mas aí eu peguei a mão dele e falei, coloca a tua mão aqui e vê o que você sente. Ele, não, realmente, tô sentindo uma coisa aqui. Então ele não conseguia ver, mas ele conseguia sentir. E aí eu vi um outro ponto que já era bem maior, era quase como se fosse do tamanho de uma pessoa, perto da geladeira dele, assim, bem escuro, que para mim não era um espírito, nenhum dos dois. Para mim me pareceu, e isso é a primeira vez que eu vi e eu interagi com isso, então pode ser que para o futuro eu mude a minha concepção do que era, mas agora a melhor interpretação que eu posso dar é como se eles fossem pontos de acesso. O primeiro ponto de acesso era onde esses espíritos celestiais usavam para cruzar e chegar à casa dele, ou algum tipo de influência positiva, não necessariamente os anjos, tá? E o outro era o oposto, assim, tinham coisas que entravam e saíam da casa dele por aquele ponto. Eu continuei andei pela casa, não vi mais nada, entrei no quarto dele, não vi nada. Ele deixou todas as luzes apagadas, não tinha nenhuma luz acesa. E aí eu reparei, o Henrique ele tem no quarto dele um closet. Sabe aqueles armários que você entra dentro? Não é um guarda-roupa desses de madeira comum, é como se fosse um segundo cômodo dentro do quarto. E eu reparei que lá a luz estava acesa. Só que não estava acesa, na verdade, entendeu? Depois eu vi que estava apagada. Eu entrei lá, e aí lá dentro eu fechei o olho e aí atrás de mim eu vi uma figura de uma mulher. Parecia uma mulher e ela tava vestida com um vestido meio branco assim e tava com uma máscara na cabeça que lembra essas máscaras de orixá, assim, desses cultos afrodiaspóricos, entendeu? E aí nisso, cara, aí ó, começa uma confusão, tá? Porque como eu disse, eu nunca tive nenhuma experiência mediúnica assim de espíritos me usarem para falar coisas, tá? E eu fui lá para ser o Scryer. O Scryer é o cara que senta lá, vê as coisas e depois ele reporta o que ele viu. Só que eu acho que eu passei um pouco desse ponto pela dose ou não sei, pela combinação das coisas e aí eu acabei fazendo esse papel de médium também, entendeu? Sendo que nunca tinha acontecido antes. Nesse ponto, esse espírito estava lá, ele não falava, não falou nada, mas aí é como se um segundo espírito viesse e ele viesse e virasse para mim e falasse assim, ó, existe um convite aqui em aberto. E aí eu chamei o Henrique e eu não sabia se o convite era para mim ou para o Henrique, depois eu percebi que era para o Henrique. E eu falei, ó, Henrique, tem esse espírito aqui, ele está te fazendo um convite para religião dele. E e aí o Henrique não falou nada, e eu falei assim, e aí eu percebi que esse segundo espírito já era meio que o anjo lá do quarto, tipo, interferindo assim, e ele falou assim, ó, o Henrique foi escolhido. Isso é uma coisa que o anjo falava o tempo inteiro. Ele se referia a Deus como aquele que criou o tempo. Ele falou assim, ó, o Henrique foi é, escolhido por aquele que criou o tempo. Então, se ele não quiser aceitar o seu convite, ele não vai aceitar o seu convite. E pronto, tá? E aí me pareceu muito que essa criatura, que esse ser, ele não, tipo, ele tem que aceitar sim, não sei o que lá. E aí, cara, ficou um negócio meio esquisito. Aí, bom, o Henrique falou, cara, a gente precisa ir começar o ritual, eu vou lá terminar vou colocar minha veste e já te chamo. Vai lá pra sala, senta lá. Eu sentei na sala, no que eu sentei na sala, eu entrei sentei na sala e aí, cara, tipo, parecia que minha consciência foi sendo puxada assim, e aí eu me vi de novo nesse lugar que era tipo no meio do espaço sideral e eu era um ser muito grande, melhor que a minha consciência pode expressar, tá? E aí esse espírito que estava no quarto do Henrique, ele se posicionou à frente e ele era muito pequeno, assim, como se fosse o tamanho do polegada, do dedo do pé do coisa, assim, bem pequeno. E eu vi outras duas sombras vindo de trás de mim da minha direita e se posicionando na frente. E aí elas sussurravam coisas. Eu não conseguia entender. Eu também não os via, eu via só uma silhueta preta. Mas eu sei que um deles era esse do quarto do Henrique. E aí eles falavam coisas como dívida, falaram coisas. Ah, a mãe dele deixou dívidas, no caso, esses dois que saíram de trás de mim. E aí nisso,
eu percebi que esse ser que na verdade estava lá, que era muito grande, era uma forma de Deus se apresentar para mim, entendeu? E aí, nesse momento, eu acho que ele fez a mesma coisa que ele fez pro Henrique. Ele perguntou para mim: Você quer aceitar o convite e ir para essa coisa aqui? Aí eu falei: Não, Deus, eu quero ficar perto do Senhor. É só o Senhor que é o Deus para mim. E aí nisso, eu saí daquele ponto e aí dentro de mim eu vi cara, eu vi assim uma luz que ela saía de um ponto que parecia um olho. E ela ia crescendo assim, como se ela fosse uma árvore de fogo. Mas é um fogo. Só que em vez de ser fogo era luz, mas se comportava como fogo, é como se fosse uma árvore. E aí ela dizia assim, com uma voz bem calma: é, não falava em português, falava em hebraico, tá? Mas eu sou o que eu sou. Aí eu não vou falar para que a gente não gosta de usar muito esses nomes sagrados em vão, mas é esse nome só que em hebraico. E cada palavra que ela falava, minha alma tremia assim, cara. E eu sentia como se eu fosse dobrar assim, e a minha alma espontaneamente começava a falar: Louvado seja o Deus criador do universo, que criaste bem todas as coisas, bendito sejas tu, sabe? E aí eu comecei a falar também isso e tal. E aí ele falava: Eu sou aquele que criou o tempo, eu sou aquele que deu forma a todas as coisas. Nada existe além de mim. E cada palavra fazia o meu corpo inteiro vibrar assim. E aí eu fui absorvido por aquela imagem por um tempo. E aí voltei. Quando eu voltei, eu estava ainda no mesmo lugar, lá no espaço, e esses seres na frente. E aí ele falou assim: A decisão foi tomada. E não há nada que vocês possam fazer. Mas isso aí eles falaram: Mas tem dívida, não sei o que lá. E ele falava assim: Ó, vocês falam de dívida como se vocês estivessem falando com o igual de vocês. Vocês já se esqueceram quem eu sou. Vocês só existem porque eu permito que vocês existam. Ou vocês aceitam, ou eu vou lançar todos vocês no esquecimento eterno. Imediatamente, os seres sumiram. E ainda fiquei nessa posição um tempo e era muito, muito forte, tá? Beleza. E aí, passou um tempo, aí eu já voltei, já vi a sala do Henrique de novo e coisa do tipo. Aí o Henrique veio e falou: Vamos lá, vamos começar, tá bom? Então, assim, eu vou deixar para vocês a interpretação de vocês. Porque foi a primeira vez que eu experimentei tudo isso. Mas esse foi o preâmbulo. E aí, na próxima parte, eu vou falar sobre como é que foi a operação em si.